Para esse vídeo, eu vou utilizar uma API pública que é o JSON Placeholder. Essa API tem alguns endpoints que retornam posts, comentários, álbuns, fotos e etc. Deduzindo aqui pelos endpoints, seria um exemplo de API de uma rede social. E o legal é que esses endpoints eles realmente funcionam. Então, se eu dou um get aqui em posts, ele retorna os posts para mim. Por exemplo, aqui em comentários também, mesma coisa. Então é uma boa para a gente utilizar quando quer testar ou demonstrar algo. Se você quiser dar uma olhada nesse projeto ou está utilizando essa API, eu vou deixar o link dessa API na descrição do vídeo. E vindo aqui para o projeto que eu vou utilizar como demonstração, eu tenho aqui como serviço externo configurado essa API que eu acabei de mostrar, que seria o JSON Placeholder. E aqui eu tenho o GET para cada endpoint que essa API disponibiliza para a gente. Seria o GET de álbuns, comentários e os outros endpoints. Então eu fiz a configuração dessa API aqui, eu injetei o HTTP Client, o serviço dela, aqui na startup também, e agora está pronto para a gente testar. E lembrando que o intuito desse vídeo não é te ensinar sobre comunicação entre APIs. Isso nós podemos fazer em um outro vídeo. O foco principal desse vídeo é falar sobre programação assíncrona. Então, dito isso, vamos para o problema que a gente vai ter que resolver. Então, imagine que surgiu uma demanda e a demanda é reunir o retorno de todos esses endpoints em um único retorno, em um único endpoint. Num cenário real, não é muito comum fazer isso, porque uma operação ficaria muito custosa e o endpoint demoraria muito para responder. Mas eu vou fazer isso aqui para te transmitir a ideia do vídeo. Então, se eu preciso reunir todos esses retornos aqui em um único endpoint, isso é simples. Eu faço um endpoint que faz a chamada para cada endpoint desse, junto as informações e retorno para o meu cliente. Então, vamos ver como isso ficaria? Aqui eu já tenho uma controller que eu vou utilizar para fazer essa demonstração. E aqui eu já tenho um endpoint que une os retornos daqueles endpoints. Então aqui eu estou obtendo o retorno de cada um deles. Aqui eu junto em um único modelo e retorno para minha API. Aqui também eu tenho um stopwatch que vai medir a execução, o tempo de execução desses endpoints. Então eu paro ele aqui e aqui eu tenho o tempo em segundos dessa execução. Então vamos executar esse endpoint aqui para ver o funcionamento dele. Então eu vou executar aqui a minha API. Pronto, a API subiu e eu vou chamar ela via Postman. Então eu já tenho o meu Postman aqui apontando para aquele endpoint e vou chamar o endpoint aqui. Provavelmente esse endpoint vai demorar um pouco, então eu vou cortar o vídeo e te mostro quanto tempo levou para ele responder. Pronto, agora eu estou com o retorno aqui do endpoint, demorou um pouquinho para responder, mas ele retornou todos os dados de todos aqueles endpoints. Então aqui eu tenho os álbuns, os comentários, e como você pode ver pelo número de linha aqui, o retorno ficou bem grande. Então as fotos, os posts, to-dos, user e o tempo de execução. Então aqui o tempo de execução ele mediu 41 segundos. Demorou um pouquinho para responder o endpoint. E é aí que está a questão. Será que eu implementei esse endpoint da melhor forma? Tá certo que uma operação dessa, eu estou trazendo todos os dados de todos os endpoints. Tá certo que ela realmente vai ficar custosa e vai demorar um pouco. Mas será que de fato eu implementei esse endpoint da melhor forma? Então, eu voltei aqui para o meu Visual Studio e agora eu estou debugando esse endpoint para ver o que está acontecendo. Então, vamos debugar aqui. Vamos fazer o get de álbum. Deixa eu voltar aqui para o Visual Studio. Veja que demora bem para retornar os álbuns. E ainda assim está esperando. E agora retornou. Retornou aqui 100 álbuns. E vou fazer o get dos demais aqui. Então esperou retornar o álbum aqui para eu chamar os comentários. E agora eu vou fazer o get nos comentários. Estou aguardando novamente a listagem de comentários. Retornou aqui 500 comentários. E vou fazer aqui para os demais.
fotos. A partir de agora eu vou começar a cortar o vídeo aí, para o vídeo não se prolongar muito. Retornou 5.000 fotos. Retornou os posts aqui, demorou um pouquinho. Retornou os to-dos e os usuários. Então veja que a cada endpoint demora um pouquinho para retornar, né? E agora, normal, vamos reunir o modelo aqui das informações e retornar lá para o cliente. Então, a forma que foi escrita esse endpoint foi uma forma síncrona. Então, ele executa uma coisa por vez. Então, para ele obter os comentários, primeiro ele precisa guardar o retorno dos álbuns, e assim consecutivamente. Vamos ver uma imagem que ilustra isso. Então, aqui eu tenho uma ilustração do processo que ocorre no meu endpoint. Imagina que essa thread A é a thread principal associada ao meu endpoint. Então, o primeiro processo seria o get dos álbuns. Então, assim que ele faz o get dos álbuns e está esperando um retorno, e eu estou trabalhando com um processo síncrono, ele está utilizando dessa mesma thread aqui principal, a thread A. Então, nesse caso, enquanto ele aguarda o retorno dos álbuns, ele bloqueia a thread principal. Se você tiver uma aplicação que a thread principal está associada à user interface, à tela ali da aplicação, a tela inclusive não vai responder. A tela vai ficar travada também. Por quê? Porque ambos processos estão utilizando da mesma thread. Então, vamos continuar aqui o processamento do nosso endpoint. Depois que ele obter os álbuns, ele vai obter os comentários, ele trava a thread também, depois em seguida as fotos, os posts, os to-dos e os usuários. E finaliza aqui com 41 segundos. Lembrando que esse é um processo síncrono. Agora vamos transformá-lo em um processo assíncrono para ver os benefícios que conseguimos obter. Bom, então voltando aqui para o código, a primeira coisa que eu tenho que fazer para transformar um método assíncrono é escrever o async aqui logo depois do encapsulamento do método. Então eu escrevo o async aqui e dessa forma eu estou mostrando para o compilador que esse método é um método assíncrono. Métodos assíncronos não retornam tipos específicos, eles retornam tarefas com os tipos. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Agora, o retorno desse método é uma task. E o tipo dela é a listagem de álbum. O resultado dessa task seria a listagem de álbum. Por convenção, em nomes de métodos assíncronos, nós escrevemos async no sufixo do nome do método. Isso para diferenciar com facilidade métodos síncronos de métodos assíncronos. Aqui antes, como esse método era um método síncrono, eu coloquei o result aqui, um ponto result no final do método, para forçar ele a transformar em um método síncrono, né? Esse método aqui ele é um método assíncrono e eu coloquei o result aqui para forçar ele transformar ele num método síncrono, como antes esse método aqui era um método síncrono. Mas agora eu vou colocar um await aqui antes da chamada do método, que significa para ele esperar o retorno desse método aqui, o getAsync. Eu vou colocar isso aqui e vou colocar isso aqui embaixo também. E vou remover esse result aqui que eu tinha tirado. Que eu tinha colocado, aliás. Beleza. Eu vou modificar também a assinatura do contrato da minha interface aqui, como que mudou o tipo de retorno do método e o nome do método, eu vou ter que atualizar na minha interface também. Então eu vou pegar isso aqui e vou atualizar o que a gente estava fazendo, seria o getAlbums, e vou atualizar o getAlbums aqui. Dessa forma, o retorno dele é uma task com o resultado de listagem de álbum aqui, uma lista de álbuns. Aí, agora beleza. E agora eu vou transformar todos os métodos que eu tenho aqui para a chamada dessa API em métodos assíncronos.
Pronto, agora eu atualizei todos os métodos aqui de chamada para essa API em métodos assíncronos. Inclusive, também atualizei a interface desse serviço. Agora, se eu voltar aqui na minha controller, ele está dando erro aqui porque o nome do método já não está certo, né? Então eu vou colocar os async aqui no sufixo. Beleza. E esse método é um método síncrono. Então eu vou manter o nosso exemplo aqui e vou colocar o result no final de cada método assíncrono para transformar essa chamada aqui em uma chamada síncrona. Vai ficar quase a mesma coisa, porém esse método assíncrono aqui ele vai ser um método síncrono. Para a gente manter aqui o nosso exemplo. Agora eu vou replicar esse endpoint para fazer outro exemplo. Vou chamar aqui de exemplo 2, assíncrono, e o nome aqui do método também, de exemplo 2, assíncrono. Ok. Agora eu vou tirar os results daqui. E vou falar para cada chamada ele aguardar o retorno dela. Ok. Por que está dando erro? Porque o meu endpoint aqui, o meu método principal de onde eu estou chamando, ele também tem que ser assíncrono. E também tem que ter um retorno aqui de task com result. Certo? Então, um método que eu estou chamando ali também, o outro método assíncrono, ele também deve ser assíncrono. Eu poderia até colocar um sufixo de async aqui no final. Mesmo que é uma API, talvez não faça muito sentido, mas eu vou manter a convenção aqui e colocar um async. Agora, vamos testar esse exemplo 2 então e entender o que está acontecendo aqui. Então eu vou executar minha API. Pronto, minha API subiu aqui. Eu vou até já deixar um breakpoint aqui nesse endpoint. Vou vir aqui para o meu Postman para fazer a chamada. Então agora eu vou apontar para o endpoint 2 assíncrono. Vou fazer a chamada aqui. E aí já caiu aqui no meu endpoint. Eu vou debugar esse endpoint então. E aqui é o ponto que ele dá o get nos álbuns. Então, coloquei para dar o get nos álbuns. Vou voltar aqui. E aí demorou um pouquinho, mas retornou. E aí a mesma coisa para os demais. Vou dar o get nos comentários aqui. Retornou aqui, 500 comentários. E vou fazer aqui para os demais. Se demorar um pouquinho, eu vou cortar o vídeo. Ok, retornou as 5.000 fotos aqui. Demorou um pouquinho. Retornou os posts, 100 posts. Retornou os to-dos aqui, 200 to-dos. Demorou um pouquinho também. E os usuários, retornou 10 usuários aqui. Vou soltar aqui, vou dar um F5 para dar o retorno lá para o Postman. E aqui retornou. Não adianta a gente ver o tempo agora, porque eu fui debugando, né? Então eu vou tirar o breakpoint e vou fazer uma chamada sem debugar, né? Vamos ver quanto tempo vai dar. Então eu vou voltar aqui no meu Visual Studio, vou tirar o endpoint aqui o breakpoint, na verdade, aqui do endpoint, e vou vir no Postman e vou fazer a chamada novamente. Vou cortar o vídeo aqui para que você não fique esperando e te mostro o retorno. Pronto, agora eu tive o retorno aqui do nosso segundo exemplo e retornou aqui os resultados, os álbuns, comentários, fotos, posts, to-dos e usuários. E o tempo de execução aqui foi 19 segundos. Mas isso é um falso positivo, tá? Se eu chamar aqui, por exemplo, se eu chamar o exemplo 1, que foi o primeiro exemplo que a gente fez, que é um exemplo síncrono, você vai ver que talvez dê mais ou menos o mesmo tempo aqui. Ok, eu chamei o exemplo 1 aqui, que é o exemplo síncrono, e vamos ver o tempo de execução dele.
deu 16 segundos. Deu até menos, inclusive. Então, pode ser que, como que eu estou chamando uma API que realmente está na internet, pode ser que esse tempo mude muito, tá? De repente, pelo horário que eu estou chamando essa API também, o tempo vai variar. Mas o que eu quero te dizer é que para o exemplo 1 e para o exemplo 2, na questão de performance, não teve muita performance, porque eles são iguais. Na verdade, praticamente iguais. Vamos ver o porquê. A única diferença entre o exemplo 1 e o exemplo 2 é que aqui no exemplo 2 ele não bloqueia a thread principal, mas ele continua guardando. Então, no exemplo 2 ficaria assim. Para cada método assíncrono, ele executa em uma thread apartada. Aqui no caso de uma aplicação que está associada com uma tela, como a User Interface, no caso aqui já resolveria. A tela não ficaria travada, né? Ela continuaria respondendo, por estar em uma thread principal do contexto. E quando eu digo que aguarda, é que um método espera o resultado do outro para ser executado. Então vamos ver como nós podemos melhorar isso. Então eu estou aqui novamente na tela do meu Visual Studio e vamos fazer um exemplo 3 aqui do endpoint e fazer as chamadas de uma forma diferente. Vou colocar aqui exemplo 3, assíncrono, e aqui eu vou colocar exemplo 3. Aqui, quando eu for dar o get em álbuns, eu não vou aguardar. E assim também eu vou fazer para os demais. Por quê? Porque se eu estou aqui numa situação que eu tenho que obter todos esses resultados aqui, mas nenhum depende do outro, não tem por que eu aguardar. Eu vou aguardar onde realmente eu for utilizar o valor. Então eu vou aguardar aqui embaixo, somente para eu conseguir atribuir o resultado. Então eu vou implementar meu await aqui embaixo. E para que esse stopwatch aqui faça mais sentido, eu vou jogar ele depois que eu já peguei os retornos. Beleza. Então, dessa forma, quando eu passo por aqui, eu já saio executando já as chamadas, sem nenhuma depender da outra. Quando eu for atribuir, aí sim que quando eu for fazer a atribuição, vai depender da chamada que demorar mais. Vamos debugar então isso aqui para a gente ver o funcionamento. Eu vou deixar um breakpoint aqui, nesse endpoint, e vou executar a API. Pronto, API executada. Eu vou vir aqui no meu Postman e vou chamar o exemplo 3 assíncrono. Vou fazer uma chamada aqui e venho aqui para debugar. Repare que agora, quando eu vou dando F10 aqui para fazer as chamadas, ele vai passando direto. Ou seja, as chamadas agora elas já estão em execução e estão somente aguardando o retorno. E assim que eu tiver o retorno das chamadas, agora vamos aguardar um pouquinho, ele já vai atribuir aqui para o meu modelo. E aí eu posso retornar. Vamos fazer uma chamada agora sem breakpoint para ver quanto mais ou menos vai dar o tempo de resposta. Eu vou tirar o breakpoint aqui então e vou fazer a chamada aqui novamente pelo Postman. Vou ver o exemplo aqui. Então, nesse exemplo, deu 1,7 segundos. Lembrando que o tempo de resposta dessa API varia muito e também depende da internet. Vamos fazer uma comparação com o exemplo 2, que é um exemplo assíncrono, mas está guardando a execução passo a passo de cada chamada. Acaba sendo síncrono. Vou fazer aqui a chamada para o exemplo 2. O exemplo 2 retornou em 8 segundos.
nós podemos ver até o tempo de resposta do Postman. Vou fazer uma chamada para o exemplo 3 e vamos aguardar. O exemplo 3 retornou em 4 segundos. Veja que o exemplo 3, por se tratar de chamadas assíncronas, vai ser sempre mais performático. Lembrando que o tempo de resposta dessa API pode variar. Então, nós saímos de um cenário de chamadas síncronas, que uma dependia do resultado da outra para ser executado, para um cenário de chamadas assíncronas, que são executadas quase que no mesmo tempo. E aqui também, cada tarefa tem o seu contexto e não bloqueia a thread principal. Como que no decorrer do vídeo o response time da API variou muito, e se resta alguma dúvida do funcionamento disso, eu vou tirar a prova real agora. Para cada método, para cada chamada da API, eu comentei a chamada e coloquei um delay, um task delay de 1 segundo. Nós temos 6 métodos no total, ou seja, chamando de forma síncrona seria 6 segundos. Então vamos fazer o teste. Na primeira chamada, eu vou fazer um teste no exemplo 1, onde é uma forma síncrona. Então eu vou chamar aqui. E retornou em 6 segundos. O segundo teste, eu vou chamar para o exemplo 2, onde é um assíncrono, porém aguarda a outra task. Então, ele aguarda, mas não bloqueia a thread principal. Então, eu vou fazer a chamada aqui. E retornou em 6 segundos também. Por fim, eu vou fazer o teste no exemplo 3, que é um endpoint assíncrono e realiza chamadas de forma assíncrona. Chamei aqui 1 segundo. Chamei novamente 1 segundo.